A partir desse instante, você está se conectando com a mensagem do pedacinho do Maná dos Céus, com o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus que eu trago nesse dia de hoje. Estamos estudando o livro de Colossenses, capítulo 2. Hoje vamos focar a nossa mensagem no versículo 18 até o versículo 23. O apóstolo Paulo, ele diz assim: ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchando a mente pelo seu entendimento carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligadura, vai crescendo como o aumento concedido por Deus. Se morreste com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitai ainda à ordenança, como se vivesse no mundo? Tais como não toque, não prove, não manuseie, as quais coisas todos hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Muito bem, amados. Nós vemos aqui que o apóstolo agora está falando algo muito sério, algo sobre, inclusive sobre uso e costume, sobre culto aos anjos, sobre ensinamento que é segundo ordenança de homens. Eu gostaria de ler uma outra versão para os irmãos, que diz assim, no capítulo 2, que diz assim, que o apóstolo, ele diz claramente da seguinte maneira: ninguém se faça árbitro contra vós, com pretexto de humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões afastados sem motivo algum na sua mente carnal. Então nós vemos que o apóstolo aqui, ele está tratando coisa muito séria, para que ninguém se torne juiz sobre nossa vida. Sabe aquele irmão, aquela irmã que diz: você não deve fazer isso, isso é pecado. Ele está sendo juiz em sua vida, ele está sendo árbitro em sua vida. Então nós vimos aqui do versículo 18 até o versículo 23 algo que parecia ser humilde, recorrer aos anjos ou cultuar os anjos, parecia ser algo bonito. Mas o apóstolo está condenando, como se os homens tivessem consciência da sua indignidade para falar diretamente a Deus. Mas isso não tem respaldo bíblico, pois
o apóstolo ele está nos apresentando algo que aparentemente era até bonito falar. Cultuar os anjos. Você já viu pessoas dizerem dentro da igreja: ah, eu estou vendo um anjo aqui, tem um anjo ali no altar, um anjo ali na porta, e a igreja glorifica. E o apóstolo está dizendo: ninguém vos engane, com aparência de humildade, cultuando anjos, como se fosse doutrina, como se os homens tivessem consciência da sua indignidade para falar diretamente com Deus. Mas isso não tem respaldo, amado. Pois toma a honra devida somente a Cristo. E a confere que Cristo é a cabeça, que Cristo é o único que pode salvar o corpo, a igreja. Nós somos parte integrante do corpo de Cristo. Então, o apóstolo diz claramente: ninguém vos engane. Vocês são criatura. Pessoas que vêm com falsa humildade, com uma aparência de humildade. Havia um verdadeiro orgulho no coração dos seres humanos. Eles diziam: eu estou vendo anjos. Eu estou enxergando anjos, estou vendo um varão de branco. E isso existe até hoje, amado. Pessoas que dizem: eu estou vendo aqui, tem anjos. E tem até pessoas que dizem: adore o anjo. O anjo da cura acabou de chegar, adore ele. O anjo da prosperidade está chegando com uma chave na mão, vai te entregar, meu irmão, vai te entregar, minha irmã. E aí a igreja entra em êxtase, pura emoção. São pessoas que desconhecem a Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem. Quando os homens se separam da verdade, se separam de Cristo, eles começam a passar visões distorcidas da verdade. Eles se aferram em algo que não é verdade. Eles acreditam que algo que ele está passando seja verdade. E a igreja que não estuda a palavra de Deus, que não está ligado no corpo de Cristo, aqueles que estão se desligando do corpo de Cristo, passa a adorar esses falsos mestres e pregadores. O corpo de Cristo precisa crescer na verdade. Os crentes verdadeiros não podem viver segundo as modas do mundo. Irmão Gregório, presbítero Gregório, a igreja lá onde eu congrego é uma benção todos os dias. Anjos descem para ministrar. Anjos poderosos me descem para ministrar. Mas eu não enxergo, mas o meu pastor diz que ele está vendo. Amados, descarte essas mensagens. Os crentes verdadeiros não podem viver segundo essa moda deste mundo. Eles têm que se revestir da sabedoria. A verdadeira sabedoria é manter-se apegado aos desígnios do Evangelho. É manter-se amarrado ao próprio Evangelho. Deve se submeter por inteiro a Cristo, ao Evangelho de Cristo, que é a única cabeça da sua igreja. Então, pare de fantasiar, pare de seguir profetas que está passando revelações distorcidas para você. Segue o Evangelho, segue a Cristo, glorifique a Ele por ter deixado homens e mulheres que escreveram algo para nós de bom, que no
passado, Deus usou os profetas, os sacerdotes, inclusive até mesmo as profetisas. Mas nos dias atuais, nós temos que nos submeter a próprio Cristo, que é a cabeça da sua igreja. Devemos, sim, adorar Ele, aceitar, inclusive, o sofrimento, jejuar. Jejuar é um meio de nós nos aproximar de uma vida espiritual, de nos revestir. Nenhuma honra é nossa, mas a honra é dada para Deus. Tudo deve ser feito para combater aqueles ensinamentos errôneos. Tudo deve se fazer para combater aquilo que satisfaz a mente carnal. Mas devemos fazer tudo para glorificar ao próprio Deus da sabedoria. Descartar a sabedoria própria, a justiça própria. Devemos desprezar a própria sabedoria nossa, mas nos revestir da sabedoria divina. Sendo as coisas como são, não tem em si mesmo somente a aparência da sabedoria ou uma simulação, mas a sabedoria verdadeira, ela é divina. A sabedoria humana é tão fraca que não lhe faz bem, não faz bem à alma do ser humano, nem provém para a satisfação do nosso espírito, mas somente da carne. O que o Senhor tem e determina que sejamos pessoas revestidas com o poder da capacidade de discernir espiritualmente, que devemos permitir que o Espírito de Deus nos dê liberdade e que nós possamos ter o amor ao próximo, revestindo do vínculo do amor. Lembre, a natureza do ser humano, ela é passageira. As coisas terrenas são transitórias. Então devemos bloquear essas coisas terrenas e glorificar a Deus, nos revestir da graça, da benignidade, da misericórdia de Deus. Então vemos que ninguém se faça árbitro contra nós mesmos, com aquele pretexto de humildade, com o culto dos anjos, baseando-se em visões carnais, sem motivo algum, na sua mente carnal. Pessoas que têm passado visões distorcidas. Existe igreja que são chamados adoradores dos anjos. Certa feita estava no monte orando e apareceu aqueles que eu chamo de homicidas espirituais. Eu vim aqui orar com vocês. O anjo de Deus me mandou aqui. O anjo de Deus me deu uma taça para que eu entregasse em tuas mãos. O anjo de Deus me deu uma chave para colocar em tuas mãos. O anjo de Deus me deu o dom para repartir com você. Irmãos, eu disse para as pessoas: olha, estou me recolhendo, vou para o meu lar, não vou ficar aqui. Essas revelações para mim não servem. Eu disse para a pessoa que estava passando a revelação: essa revelação não é oriunda de Deus. Você está baseado em sua vã carnalidade. Ninguém se faça árbitro contra vocês, com pretexto de humildade ou culto aos anjos. Aquelas pessoas que não está firme na cabeça que é Cristo. Devemos nos permanecer firme na cabeça que é Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo e devemos ser suprido por Ele. Devemos estar ligado em Cristo. Todas as nossas juntas,
todas as nossas ligaduras, todas as nossas células devem estar ligadas em Cristo, que é a cabeça da igreja, para crescermos, para que haja um crescimento que procede de Deus. Essa obediência, ela deve ser uma prática constante para vencermos o pecado que nos rodeia. O apóstolo Paulo diz que nós já morremos com Cristo. Morremos para os rudimentos do mundo. Então, o mundanismo, essas modas que algumas igrejas têm pregado, que é concernente a esses cultos de anjos, são coisas novas que eles tentam infiltrar no meio da igreja, porque nós já morremos com Cristo. Então nós devemos rejeitar esse rudimento do mundo, porque como se nós ainda vamos tentar viver como se estivesse vivendo no mundo. Não devemos nos sujeitar às tais ordenanças. Não, algumas pessoas dizem, isso aí não serve para vocês, não manuseie isto, não leia isto, não prove esse alimento, porque esse alimento é condenável por Deus. Não toque naquilo, porque aquilo vai trazer maldição na tua vida. Vocês foram chamados, irmãos, para ser ministro de Cristo, para desfazer as obras das trevas, para aniquilar todas as obras das trevas. Mas muitas pessoas têm tentado, amados, têm tentado impedir que nós venhamos cumprir a ordenança de Cristo. Devemos viver segundo os preceitos de Deus e não segundo as doutrinas dos homens. Devemos esquecer desses usos e costumes que as igrejas tanta prezam em pregar, que são chamada de muitas vezes vestimenta dos santos. Mas nós devemos nos revestir de toda a armadura de Cristo. O apóstolo diz que tais coisas, com efeito, ela tem aparência de sabedoria, como se fosse um culto de si mesmo, mas é de uma falsa humildade, é de um rigor ascético que não tem valor algum contra a imoralidade. Porque muitas pessoas dizem, irmã, você precisa vestir uma veste que vá até os pés. Mas se a imoralidade está na mente dela, irmão, você não pode andar com essa veste porque você está provocando a sexualidade. Isso tudo, as pessoas criaram doutrinas de homem. É isso que o apóstolo Paulo diz. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje, encerrando o capítulo 2 do livro da Epístola de Paulo aos Colossenses. Na minha próxima ministração, eu estarei entrando no capítulo 3. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.